Well, I joined DKD 8 months ago and I feel much more confident to speak in English, especially with native speakers. This process of improving my English skills will help me to succeed in my career there and get great job opportunities. After studying with teacher Gabi and having the conversation classes, I understood that English is possible for everyone. I'm very happy to know that I'm on the right track now. Before the KD, I thought I would never be able to speak English. But hey, I'm here in the middle of nowhere. I'm talking to you 100% in English, but you're gonna watch my video and gonna say, OMG, it's a miracle. But no, guys, it's not a miracle. It's Método DQD. I realized that it was different of everything I have ever done before, because I can see my progress every day, and I feel that the method is the key. Now I'm learning English so I can travel abroad, talk to people and have great experiences. I also know that English will help me succeed in my career, get more job opportunities and make more money. I'm Brena, I'm 29 years old. I live in Fortaleza, Ceará. I've been studying English for a year and I'm very happy to make part of the KD team because looking back, I can see how much I've learned with this method and how much I improved my skills. Speaking, reading, writing, my listening is getting better each passing day and I'm happy because I know I'm on the right track. Pois muito bem, Brasil. Seja muito bem-vindo à aula de número 3 do Fluência Sim. Today is gonna be the day. Já vamos começar aqui os trabalhos de hoje falando o seguinte. Hoje será o dia. Today is gonna be the day. Então essa música ele fala isso, né? Hoje será o dia, hoje é o dia que a coisa vai acontecer. E tá, Gabi, o que vai acontecer hoje nessa aula de número 3? Today is gonna be the day you're gonna have an unforgettable experience. Eu vou de novo porque isso ficou bonito, né? Today's gonna be the day you're gonna have an unforgettable experience. Hoje é o dia que você vai viver uma experiência inesquecível em relação ao seu inglês, porque você vai sair dessa aula aqui, depois de a gente aplicar o método DQD na prática, já conseguindo ter a sua primeira vitória de assistir uma cena de série 100% in English. E não é só no sentido de, tá, Gabi, assistir eu assisto. Não, mas é entendendo os detalhes. Aquilo ali fica tão natural para você que vai parecer até que tá em português. And how is that possible? Como que isso é possível? Bom, ao longo dessa semana, eu tô mostrando para você o método mais fácil e eficiente para você poder entender o inglês com clareza, né? Começar a ter esse resultado e ter uma pronúncia maravilhosa, mesmo que esteja começando do zero. Então, ao longo da aula 1, eu vim te preparando, vim apresentando para você todos esses conceitos. Por exemplo, quem já assistiu, já vai me mandando aí no chat se vocês assistiram às aulas que já foram ao ar. Lembrando que elas vão sair do ar em breve, viu? Então, organize-se para você poder assistir o quanto antes. Na aula de número 1, a gente começou a falar sobre isso aqui, ó, gramática, grammar, e a gente viu qual que é o lugar disso daqui dentro da nossa rotina de estudo. Muitas pessoas acham que para ficar fluente, o caminho, né, o caminho eficiente é o quê? Abro um grammar book e começo a estudar um monte de regra de gramática, mas eu provei para vocês desde a aula de número 1 por que que isso é uma armadilha. Inclusive, eu caí dentro dessa armadilha por muito tempo. Eu não preciso e nem devo aprender regras de gramática antes de me tornar fluente. Se eu quiser fazer isso num pós-fluência, até vai. Mas se eu fizer isso antes da fluência, isso vai mais me atrapalhar do que me ajudar. E eu falo tudo isso baseado na forma natural como o nosso cérebro aprende um idioma. Isso aqui também é armadilha. E muitas pessoas estudam assim por aquele inglês de livro. Então, eu não pego tradução isolada das palavras, eu preciso sempre contextualizar, explorar tudo aquilo. E aí, a gente começou já a falar de solução, né? Eu apresentei para vocês os 4 P's da fluência, que é uma das grandes ferramentas do método DQD. A aula passada, ó, quem já assistiu, vai se familiarizar com isso daqui. Eu trouxe os blocos, que fazem parte de um dos potes, né, do DQD. Hoje a gente vai revisar tudo isso junto.
juntos e eu trouxe um conteúdo novo pra gente colocar a mão na massa. Falamos também sobre o poder de efeito cotonete para começar a limpar os seus ouvidos. Não, eles não falam rápido demais, não é velocidade, e sim conexão. E efeito cotonete te apresenta essa realidade. Hoje estamos aqui na jornada, então, tá vendo que eu prezo muito pela organização. Hoje você já vai conseguir ter essa unforgettable experience, essa experiência inesquecível. E ainda temos a aula de número 4, que a gente vai falar mais sobre memorização. Tudo bem? Para quem não assistiu ainda a aula de número 1 e número 2, faça isso quanto antes. Olha os PDFs aqui, ó, completos. O da aula 1 eu mostrei para vocês, né, na aula 2. Então tem o PDF para você poder baixar. Por que tem cotonetes aqui? Quem tava na aula já sabe. E aqui tem todo, ó, várias e várias páginas, tem exercício de fixação no final. Para entender o conteúdo de hoje, precisa ter assistido as outras aulas, beleza? Existe um ponto A. Cara, eu tô começando a estudar inglês agora. De repente eu tô meio travado aqui com o meu inglês. E eu quero muito chegar num ponto B. Pô, eu tá conseguindo já entender filmes e séries. Eu já tá começando a conseguir me sentir mais confiante para poder falar. Já tá entendendo o inglês com mais clareza, confiante com a minha pronúncia, chegando até a fluência. Existe um caminho que você vai percorrer para sair de A e chegar até B. Aqui o meu papel é te mostrar que este caminho eficiente e o mais fácil que eu conheço é aqui, ó, através de método DQD, e aí a gente tem todas as técnicas que eu venho falando para vocês. Então hoje é dia de você have an unforgettable experience. E aí, como eu tinha prometido para vocês, lá no final da aula, depois que a gente tiver visto tudo bonitinho, eu passo para vocês as informações, faço um tour bem organizado, preparei um vídeo bem bacana, falando sobre o Descomplica que Destrava, tá? Que é o meu curso fechado de inglês completo. Mais de 50 mil pessoas já assistiram a aula 1. Tem noção disso? Eu e toda a minha equipe aqui, a gente tá simplesmente maravilhado e encantado com os feedbacks de vocês, com todo esse movimento que a gente tá criando, porque, gente, ó, eu vou falar um negócio pra vocês, eu sou apaixonadíssima por falar sobre esse assunto. Se eu pudesse, if I could, eu ficaria aqui um dia inteiro, faria uma aula pra vocês de 24 horas, falando sobre conteúdos de inglês, pela visão do método DQD, falando sobre as técnicas, porque eu sou completamente apaixonada. Então eu fico muito feliz que vocês estão também gostando, porque eu tô super aproveitando toda a experiência dessa semana. E uma coisa que vocês falaram bastante que estão gostando é de conhecer um pouco mais da história de pessoas que usaram este método, né? Pessoas que estão aplicando, que estão ali, ó, colocando a mão na massa. Como vive um aluno DQD? Do que se alimenta? Como que é para ele aplicar a técnica barra, efeito cotonete? Quais os possíveis resultados? Comecei do zero, em 2 meses eu acabei o básico, agora estou no intermediário e em 1 ano eu evoluí demais. I'm here talking to you in English. In English. Oh my gosh. Without fear, I'm so confident and it's so fantastic. Do you need to become fluent in English? Is this your dream? So I can tell you. I studied DQD from 1-0. I wasn't able to read, to write anything. But after I decided to join DQD, everything changed. I'll be able to read, to write, to listen, to speak. And just 1 year, I'm feeling so confident. Of course, I make mistakes, but I don't care at all because this is part of learn a new language. Eu vou colocar um áudio para poder rodar. Eu fiz uma gravação do áudio para você poder ouvir o que tá acontecendo na cena. Depois eu vou disponibilizar a cena oficial para vocês, tá? Antes de aplicar o método DQD, talvez ao ouvir o áudio pela primeira vez, você vai entender, sei lá, 5% do áudio, não vai ter legenda a princípio. Ou talvez, sei lá, você vai entender 10% do áudio, 40%, não importa. O que importa é que, eu quero que você anote, inclusive, tá? Ao ouvir ali. O que importa é que depois da gente aplicar o método DQD, você já vai estar conseguindo, cara, entender 90%, 100% com nitidez de tudo que está acontecendo, cada palavra que eles estão usando ali naquela cena. E essa é uma das magias do DQD, lembra? Eficiente. Então vamos lá escutar esse áudio de uma cena de Friends. Okay, honey, so what did you do that made dad cut you off? Okay, I bought a boat. You bought a boat? Yeah, but it wasn't for me. It was for a friend. Já coloca aí no chat, nos comentários ou anota aí no papelzinho quantos % você conseguiu entender
dessa cena. E tá tudo bem você falar assim, Gabi, não entendi nada. Ou eu entendi só falando ok. Ou eu entendi só falando hey. Não tem problema, relax. Porque agora é a hora de colocar a mão na massa. Então veja, nessa cena aqui, a Rachel, ela tá conversando com her sister. So this is Rachel and this is her sister. E tem outros amigos aqui da Rachel com elas também. Então temos 3 people in this conversation. A gente tem 3 pessoas nessa conversa. A Rachel vai começar perguntando pra irmã dela. Rachel is gonna ask her sister a question. Ela vai perguntar pra irmã dela uma pergunta e vai falar assim: Hey honey, so what did you do that made dad cut you off? Ei, querida, então, o que você fez que levou o papai a parar de te bancar? Money. They are talking about money. Eles estão falando de dinheiro. Hey honey, so... Beleza? Aqui até agora ela só meio que chamou, né, a atenção da irmã dela. Esse honey aqui é um jeito carinhoso, né, de você falar com alguém. Eu posso falar honey, por exemplo, com o meu hubby, com o meu esposo. What did you do? O que você fez que levou o papai a tomar tal decisão? O que você aprontou? Porque ela falou dad, porque they are sisters. So they have the same father. Elas têm o mesmo pai. Fluência é isso. É eu simplesmente, quando eu vou formar uma frase, eu sei porque que eu estou falando what did you do? Não é que eu decorei uma frase pronta. Eu sei qual que é a lógica que está por trás, no caso aqui da frase, não. Nesse caso aqui, qual que é a lógica que está por trás da estrutura? E aí, para você entender isso que eu tô falando, você precisa ter assistido a aula de número 1 e 2. Falei para vocês lá no início, né? Não foi por falta de aviso. Vai assistir depois dessa aula, tá? What did you? Eu quero que a gente foque nessas 3 words. E, na verdade, eu já explorei isso aqui com vocês. Olha que maravilha. O que a gente viu lá na aula 1, num diálogo aleatório, é o que a Rachel tá usando aqui na vida real, falando com as pessoas no dia a dia. Uma pessoa fluente em inglês se comunicando. E essa é um dos grandes benefícios de você aprender o inglês que é realmente usado. Por isso que eu falo, esse é um dos valores do DQD. Olha a imagem que eu coloquei aqui, ó. O que você... Quer dizer, eu tô curiosa. Foi isso ou foi aquilo? What did you? Mas para não ficar na pronúncia abstrata, vamos começar a falar da pronúncia concreta, porque é disso aqui que o nosso cérebro gosta, da pronúncia concreta. Temos o que dentro do método DQD? Técnica / para te dar essa confiança em relação aos sons do inglês. Hey honey, cuidado que não é honey. Honey, não é Neymar, não. É honey. What did you do? Gabi, por que a gente precisa ficar voltando, né, no conteúdo da aula 1, da aula 2? Como assim? Por quê, Brasil? Se você tá aprendendo inglês que é realmente usado, uma coisa que vai acontecer é isso. Cara, você vai ver isso se repetindo over and over again. Porque você tá aprendendo o que é realmente usado. Se eles usam o tempo inteiro, você vai ver aquilo o tempo inteiro. Olha o pulo do gato. Isso é construir fluência. E número 2, por quê? Como é que uma pessoa quer memorização se ela não revê o conteúdo? Só que veja, esse revivamento do conteúdo, né? Essa hora da gente rever o conteúdo, não é do simplesmente, vamos ficar aqui repetindo 70 vezes a mesma coisa. Não. A gente vai vendo a aplicação disso de diferentes ângulos. Então, por exemplo, na aula 1 e na aula 2 tinha lá o dialogue. E aí a pessoa perguntou, what did you do on the weekend? O que você fez no final de semana? O que você fez? O que você comeu? O que você bebeu? Estudou? O que você estudou? In the past. Então, basicamente aqui eu vou colocar a ação que eu quero. No caso da Rachel, ela perguntou o que você fez. Então, ela botou a ideia de fazer aqui, ó. Do é fazer. O que você aprendeu nesse vídeo? Então, imagina que eu chego aqui no final, lá da aula 2, e eu perguntei pra você assim, e aí? Bora ver mesmo? Que eu só acredito vendo. Eu preciso que você ligue os pontos na sua cabeça. Lembra do nosso triângulo amoroso? Eu, DQD, você e o seu cérebro. Então, você precisa estimular o seu cérebro. Cara, o que eu aprendi aqui? Então, minha pergunta ia ser pra você. What did you learn in this video? Eu poderia terminar falando isso. Porque a ideia de learn é essa ação de aprender. Do, fazer. Learn, aprender. Watch, aula 2 aí, assistir. Study, estudar. E assim por diante, tá? Então, são ações dentro do inglês. E eu posso colocar a ação que eu quiser. O que você estudou? What did you study? Ou eu posso falar, what did you study? Também foi assunto de outras aulas, nessas possibilidades de pronúncia. Então, a Rachel, ela tá o quê? Ela tá curiosa, ela quer saber, hey, honey, so, então, what did you
do, o inglês que eu aprendo com o DQD, eu vou assistir um filme, uma série, e é o inglês que eu vou encontrar dentro dessa dinâmica. What did you do? De novo? What did you do? O que você fez? Tá vendo? In the past. Eu posso, né? Isolar a estrutura de what did you? Olha, pote 2 de fluência do DQD. Lembra lá dos 4 P's? Vai mandando aí nos comentários no chat, fazendo essa recap. Quais são os 4 P's da fluência no DQD? Então, a estrutura bloco, eu posso isolar esse what did you aqui. E aí, uma vez que eu entendo a estrutura, o céu é o limite. What did you do? What did you do? O que você fez? O que você aprendeu? What did you learn? Falando isso de um jeito mais natural, e aqui vai começar a entrar outro padrão de efeito cotonete. Eu vou ensinar uma novidade para vocês. Na aula 2, eu comecei a apresentar esses padrões, esse universo do efeito cotonete, que é tão poderoso. Você viu aí a galera falando, né? É tão poderoso no sentido de, cara, quanto mais eu conheço os 35 padrões de efeito cotonete, mais os meus ouvidos ficam limpos. Então, por isso que é tão poderoso. O resultado, ele vai sendo diretamente proporcional na medida que eu vou conhecendo sobre esse universo. Então, aqui eu vou apresentar mais um. Ontem eu apresentei 3, então esse aqui vai ser o de número 4 do Fluência Assim. O what did you do? Só que olha como ele falou isso. What did you do? Caraca, tá falando muito rápido. Não é velocidade, é conexão. Vamos entender que conexão acontece aqui. Quero que vocês anotem aí essa hashtag. Quando temos na frase a combinação de what did you, é possível a pronúncia ficar what did you do. Não é do, nem ju, é do. What did you? Ao invés de what did you. Gabi, então quer dizer que não pode ficar what did you? Pode. Só que é possível isso daqui. What did you do? What did you do? Próxima vez que você estiver assistindo um filme, uma série, e escutar o cara falando assim, what did you do? O seu cérebro, triângulo amoroso, ele já sabe que what did you é o que está acontecendo ali. Quando eu não sei desse padrão de efeito cotonete, eu vejo o cara falando what did you do? Fala, o que é what did you? Você fica achando até que é uma palavra só, né? Vai me dizer que não é isso aí que acontece. Já deixa o like para poder me comunicar. Gabi, amei conhecer esse what did you. Isso aqui é libertador. O que você fez que levou o papai a tomar tal decisão. That made dad cut you off. Aqui eu mudei a cor. Você viu a magia aqui, ó? Aqui eu botei de amarelinho. Não é à toa, né? Porque eu gosto de amarelo. Eu também gosto. Mas assim, dentro do DQD, quem assistiu a aula 2 já tá por dentro, eu tô sinalizando que isso aqui é pote 2. Pote 2 a gente sempre usa estrutura bloco, a gente usa a cor amarela. Pra pote 1, que vai entrar vocabulários elementares, ó, aqui a gente vai ter um vocabulário. A gente usa esse dark green. E o que esse cut you off, essa combinação de palavras quer dizer? Parar de bancar alguém. No caso aqui, parar de bancar você, né? Então, o pai, tipo, parou de dar mesada pra filha, parou de pagar as contas, o cartão de crédito da filha. Ele cortou ela, no sentido não literal, né? Mas no sentido de, tipo assim, cortou ela das despesas, entendeu? Então, ele parou de bancar alguém. Então, isso acontece muito, né? Com pai e com filho. Completou 18 anos, o pai parou de bancar o filho. É mais ou menos assim. Então, cut someone off. Entendeu? Não entendeu. Porque a gente não viu exemplos ainda. Não dá só para pegar a tradução isolada. Então, você já entendeu a intenção também. Maravilha. Minha mãe parou de me bancar. É por isso que eu preciso desse emprego. My mom cut me off. Observa a malemolência? Aqui eu falei cut you off, porque a Rachel tá perguntando pra Jill, her sister, what did you do that made dad cut you off? Então, parar de te bancar, parar de bancar você. Aqui nessa frase eu tô falando que a minha mãe parou de me bancar. My mom cut me off. My mom cut me off. My mom cut me off. Ele perguntou pra ela, why do you need money? Por que você precisa de dinheiro? Se você mora lá, seus pais, enfim, ela fala, my mom cut me off. Sei lá, de repente porque botou ela de castigo, ela fez, she did something wrong, ela fez algo de errado. Anyways, enfim. A pronúncia disso aqui é cut. Eu tenho essa explosão tchacabundo T, cut. Só que você viu comigo na aula de número 2 que existe um dos 35 padrões de efeito cotonete, final T, D. Quem lembra aí o que acontece? Vamos lá, digita aí nos comentários, no chat, para ver se vocês fizeram o dever de casa. Eu já falei para vocês, eu escolhi ser professora por quê?
porque eu gosto de testar o aluno. Quero saber se o aluno fez o dever de casa, entendeu? Baixou lá o PDF bonitão, fez o exercício de fixação, que aí às vezes o aluno chega e fala assim, né? Ah, Gabi, pois é, eu assisti a aula, mas tiveram algumas coisas que eu, poxa, não consegui memorizar direito, algumas coisas que eu não entendi direito. Eu falo, não, me manda aí suas anotações pra eu dar uma olhada. Eu falo, não anotei não. Look at me. Olha pra mim aqui. Não sou milagreira não, hein? Então lembra, o que eu falo toda hora? Go get a pen and paper. Vai pegar papel e caneta. Tem que viver o inglês. Tem que fazer o inglês. É assim que a gente constrói fluência. Eu preciso que você mude esse drive aqui na sua cabeça. Porque o que eu mais vejo por aí é isso. Ah, Gabi, fica assistindo uns vídeos lá. Pois é. Não, gente, não tem como. Mas você tá querendo que o seu cérebro faça milagre. Anote. E aí você viu lá nas suas anotações que quando a palavra, né, esse outro padrão de efeito cotonete, termina com som de T ou D, T ou D, é comum eles só posicionarem um som, mas não explodirem, né? Ao invés de falar cut me off, não se assuste se eles pegarem esse Tzinho aqui e derem uma boa de uma suavizada. Cut me off. Eu não excluo o T. Eu não falo cut me off. Eu falo cut me off, cut me off, cut me off. My mom cut me off. Oh, my mom cut me off. E aí a próxima vez que seu cérebro for escutar isso daqui, ele não fica assim, o que é cu? Cut me off? Cut me off? Não, cut me off, cut me off. Tem um Tzinho ali. Ela não tá falando cut me, ela tá falando cut you off. Seria uma possibilidade. Só que a Gabi botou um cut you, Pikachu. Cut you off. De onde veio esse tchutchucão aqui, ó? Tchu de tchê. Apresento-vos-lhes outro padrão de efeito cotonete. Eu quero que você se veja, que você entenda por A mais B, porque você é 100% capaz de desenvolver essa habilidade do inglês. Não é nem de aprender inglês, tá? Já estamos em outro nível de consciência aqui, mas de desenvolver essa habilidade. Porque aprender inglês, ser fluente em inglês, não é a sua idade, não é, ai, Gabi, eu nunca morei fora, eu nunca viajei pra fora, não é o lugar onde você está. É como você estuda, é como você vai treinar, é como você vai ensaiar, eu uso muito essa palavra. Então anotem aí, outro padrão de efeito cotonete dos 35, bota aí, hashtag jogo da velha, C mais V. Quando uma palavra termina em som de consoante e a palavra seguinte começa com som de vogal, a tendência é juntar os sons. Uma palavra termina com som de consoante e a palavra seguinte começa com som de vogal. Então eu tenho um espaço propício para juntar estes sons. Então veja, aqui nessa frase da Rachel do cut you off, eu tenho esse espaço propício. Tem um som de consoante aqui e um som de vogal aqui, né? Meio que um som de you, de i, né? You. Som de consoante e som de vogal. Na hora de conectar, cut you, acaba vindo esse cut you aqui. Cut you off, cut you off. Oxente, não é cut you off. Por que ele falou cut you off? Seu amigo te perguntando isso. Você fala assim, cara, aí é porque tá rolando um padrão de efeito cotonete. Você vê. É comum no American English, Canadian English, quando eles têm uma palavra terminando em som de consoante e a próxima começando com som de vogal, haver essa connection, essa conexão. Então não é que tá falando rápido demais, não é velocidade. Aí você faz pra ele, é conexão. Ele vai falar assim, o que é efeito cotonete? Você fala, aí você precisa conhecer sobre método DQD. Vai lá seguir Gabi Modesto Teacher. Porque uma coisa, gente, que vocês precisam entender é que inglês não é só som, não, tá? Ah, Gabi, entendi. Então já sei. Eu vou ficar agora, então, mapeando o som de tudo. Aplicando técnica barra, porque aí eu vou ficar fluente. Não, tá? Não é só isso, não. Aqui, por isso que eu tô mostrando pra vocês. São 4 P's. Porque senão seriam só 2 P's. Técnica barra, que é pote 3. E efeito cotonete, que é pote 4. Só que tem pote 1 e pote 2. Então, você precisa o quê? Pegando vocabulário. Qualquer vocabulário? Não. Por isso que aqui eu apresento para você os vocabulários elementares, os vocabulários que são, de fato, essenciais para construir fluência. Existe esse grupo de palavras. E é com aquilo dali que eu construo base de fluência. Não é saindo dando tiro para tudo quanto é lado, entendeu? Aprendendo qualquer palavra. Mas não é só palavra, entre estrutura também, que é pote 2. Percebe? Então, aqui agora você já sabe, a gente já mergulhou aqui, exploramos. Hey, honey. So, what did you do that made Dad cut you off? E você agora consegue entender por que aqui, ao invés de ficar what did you, ficou what did you? Por que aqui, ao invés de cut you off, ficou cut you off?
Olha que maravilhoso, gente, tudo explicado e detalhado, porque é uma habilidade, é quase que uma matemática exata. Com o tempo você vai falando isso mais natural. Até que você vai chegar assim, ó, na frente do espelho e vai falar assim: Hey honey, so what did you do that made dad cut you off? Imagina você já falando inglês assim, gente. Eu amo isso, porque ó, lembra, ponto A, ponto B. Amo falar sobre isso. Eu sei como levar uma pessoa daqui pra cá. Eu sei o que essa pessoa precisa fazer. Então eu fico alucinada em dar aula. Acho que é por isso que eu sou tão apaixonada por isso assim. A irmã dela vai responder. So she's gonna answer her question. Vai responder a pergunta dela. Eu comprei um barco. I bought a boat. I bought a boat. Bora? Pra onde? Pro DQD? Bora! Você vai ver isso daqui nitidamente, tá? Quero que você entenda que este buy é outra action do inglês. O que você comprou ontem à noite? Ah, eu comprei uma TV. What did you buy last night? I bought a TV. Pergunto-vos. Falei sobre isso na aula 2. Por que aqui tá buy e aqui tá bought? Por que mudou? Bom, buy é a forma original dele. Comprar. Eu uso essa estrutura do what did you. Quando eu coloco essa estrutura aqui, eu já tô marcando que essa frase está no passado. O papel do did nessas frases é justamente isso, ó. Eu começo a ler a frase, quando eu bato o olho no did, eu sei que é uma pergunta e que está in the past. Como eu já marquei que isso aqui é passado, eu não preciso colocar a ação no passado também. Eu coloco ela na forma original. O inglês não gosta de ser redundante. What did you buy? Isolo essa estrutura de What did you buy last night? No final de semana. What did you buy on the weekend? Eu comprei uma TV. I buy? Não, porque senão fica eu compro. Aí eu preciso botar I bought. Porque eu não tenho nada aqui que me fala que isso aqui tá no passado. Então, ele próprio vai estar falando, galera, I am in the past. Eu estou no passado. No caso aqui, ela falou, I bought a boat. Eu comprei um barco. So, por isso que o pai dela foi lá e cut her off. E parou de bancar. Ela falou, não, peraí. Agora foi o auge. Comprou um barco? Na prática. You bought a car? Você comprou um carro? You bought a car? Olha o bought aí, ó. Ele falou, you bought a car? Por que ela fala, ok, I bought a boat? Por que esse bought tá ficando como bora? Gente, olha aqui. Som de consoante, som de vogal. Junta, a tendência de juntar. Na hora que eu junto essas duas coisas, surge até um sonzinho de R aqui. A Mônica, que é uma das amigas, né? One of Rachel's friends, que tá lá sentada no sofá, ela vai olhar aquela situação da irmã falando com a outra e vai falar assim, você comprou um barco? You bought a boat? Aqui você vai perceber que ela vai segurar esse T. Então, aqui ela vai aplicar o TD, tá vendo? A Jill não aplicou. A Mônica já aplicou. E eu trouxe isso porque é perfeito. Porque o que eu te falo? Os padrões de efeito cotonete são padrões. Não é regra. É um padrão. É muito provável de acontecer. É uma possibilidade de pronúncia. Você tem que conhecer sobre esse universo. E aí a Jill vai virar e vai falar assim, yeah, but it wasn't for me. It was for a friend. Maravilhosa. Mas não foi pra mim. Foi pra uma amiga. Tipo, a present, a gift. Eu dei um presente pra uma amiga. Quer dizer, pior ainda, né? E ela tá tentando se defender. Olha a cara dela aqui. Yeah, but it wasn't for me. It was for a friend. Então, por isso que o dad dela, né? Her dad cut her off. Parou de bancar ela. Yeah, but it wasn't for me. For me. It was for a friend. Friend. Toda a prática aqui, ó, de pronúncia para você poder treinar. Vocês estão vendo qual que é a estrutura que ela tá usando para falar isso daqui? Essa frasezona? O famoso it was, que a gente viu na aula 2. It was great. Foi ótimo ficar em casa, assistir Netflix e ter um pretty uneventful weekend. Ela usou tanto na negative quanto na affirmative. Então, primeiro ela falou it wasn't, depois ela falou it was. E qual que é a intenção dessa estrutura? Por isso que tá de amarelinho, estrutura bloco aqui. Tal coisa ou tal situação, que a gente vai estar falando dentro do contexto, foi de tal forma, ou foi para alguém. Nesse caso aqui, ela tá falando o seguinte, que o boat that I bought, o barco que eu comprei, wasn't for me.
Não foi pra mim, foi pra dar um presente pra uma amiga. The boat wasn't for me. Mas ao invés dela repetir the boat, porque elas já falaram 2 vezes, né? Ela falou, I bought a boat. A Mônica falou, you bought a boat? Daí pra não ter que repetir, yeah, but the boat wasn't for me, ela substituiu esse the boat pelo it. Então você percebe aqui o gingado e a malemolência? Ó, the boat significa o it. Percebe? Ele não foi pra mim, não foi pra mim. Eu não fui a receptora do barco, foi a minha amiga. Fui lá assistir a aula com a Gabi e depois que ela me mostrou, cara, essa lógica de montar frases, caraca, eu tô virando uma máquina de montar frases. Eu tô entendendo qual que é a lógica. Pega o gramática aqui, ó. A regra da gramática, ó. Tá usando o verb to be, tá não sei o que, eu faço isso aqui, ó. Não. Isso aqui não me serve agora. Depois eu posso voltar aqui. Depois que eu ficar fluente, eu volto aqui. Mas agora, isso aqui vai mais me atrapalhar do que me ajudar. E lembrando que eu tô falando isso em nome do método DQD. Tudo bem? Eu tô aqui pra apresentar pra você. Meu compromisso com você é isso. Pra você ter resultado com o seu inglês. Pra você desenvolver suas habilidades rápidas. Porque se fosse simplesmente assim, gente, aprender qualquer coisinha de inglês, eu podia botar a gramática aqui. Seria até mais fácil para mim, como professora, lecionar através da gramática. Eu sempre falo isso. Mas por que eu não vou por aqui? Porque eu sei que isso daqui vai mais te travar do que te empoderar. Vai mais te travar do que trazer essa segurança para você e resultado de fala. Então aqui, ó, não foi difícil para mim. It wasn't difficult for me. Tem até a música do Coldplay que ele fala: ninguém falou que era fácil. Nobody said it was. It was easy. Easy. Só que ele cantando, ele fala easy, pra poder rimar, né? Só que observa, ela não fala but it wasn't for me. It was for a friend. Não é essa pronúncia que você vai acostumar a encontrar em filme, série, no American Canadian English, por exemplo. But it? De onde tá vindo até esse sonzinho de R? Você vê. Som de consoante, som de vogal. Ó, pra você ver. Surge até um sonzinho de R. But it. Outra coisa, it. Nesse Tzinho aqui, TD. Já vendo que eu já tô conversando com você em código? Vocês têm que ver, gente. Eu conversando com aluno DQD, falem aí, alunos DQD, nas aulas. Se tiver aluno DQD aí nos comentários, no chat, compartilha a experiência de vocês. Aí a gente só conversa em código, porque eu preparo a galera antes. Aí dali pra frente, ó, taca-lhe pau no conteúdo. Porque aí, falo pra vocês, aluno DQD é mestre no método. But it wasn't. Segura o T também. Dá pra segurar esses 2 T's. But it wasn't for me. It wasn't for me. It, segura o T. Dá pra segurar esse Tzinho também, por causa de TD. It was, tranquilo. Acontece nada. It was for a. For a. For a. Por que pode falar for a? Você tá dentro da casa? Não, eu estou aqui fora. Por quê? Som de consoante, som de vogal, for, ao invés de it was for a friend. Não, it was for a friend. Dinamismo pra fala, não é velocidade, é conexão. Numa frase eu encontro vários, sem contar que tem outros aqui que eu não tô apresentando pra você, porque tem os outros padrões de efeito cotonete também pra não ficar muito overwhelming, né? Um excesso de informação nessa aula. Hey honey, so... Aqui eu botei oh, não lembro agora se ela fala oh ou hey. Tudo bem? Botando hey. Hey honey, so... What did you do that made dad cut you off? Okay, I bought a boat. You bought a boat? Yeah, but it wasn't for me. It was for a friend. Vou fazer minha encenação de milhões, visualiza ali. Honey, so what did you do that made dad cut you off? Okay, I bought a boat. You bought a boat? Yeah, but it wasn't for me. It was for a friend. Sinta agora a magia DQD acontecendo. Vamos ouvir o áudio novamente. Okay, honey, so what did you do that made dad cut you off? Okay, I bought a boat. You bought a boat? Yeah, but it wasn't for me. It was for a friend. Agora eu quero saber, quantos % ficou nítido para você? Se áudio entrou em seus ouvidos de nitidez, de clareza, de entender até a entonação que elas utilizaram? Faça esse comparativo. Conta para mim agora quantos % ficou confortável. Lembra que eu falei para você, eu gosto de pegar ali o seu sentimento, o seu feeling. E veja, um dos grandes responsáveis por isso daqui é
esse conhecimento sobre efeito cotonete. Eu já mapeei uma média de 35 padrões, aqui eu apresentei alguns para vocês, para você começar a entender sobre esse universo. Tenho muita confiança e segurança de falar para você que, para sair do ponto A e chegar até o ponto B, com esse inglês que eu falo para você, esse inglês maravilhoso, de você se sentir confiante, começando a entender, começando a falar, como que eu ligo esses dois pontos? Com o método DQD, com as ferramentas que eu tô apresentando para vocês ao longo dessa semana. Aqui, neste caminho, eu tenho tudo o que eu preciso para me tornar fluente em inglês. E melhor, né? Porque o que é bom pode ficar ainda melhor. Depois, continuar usando isso para lapidar a minha fluência e chegar em níveis mais elevados. Então, não é dom, não é talento, não é sorte, é a habilidade você consegue desenvolver. E a boa notícia é que você pode começar hoje mesmo. Você já começou, na verdade, a colocar a mão na massa. Então, quanto mais cedo você começar, mais rápido você vai ter esses resultados. E algumas perguntas que eu preciso responder aqui, porque senão vocês vão fazer o quê? Vão vir aqui puxar a minha orelha. Ao longo dessa semana eu tô recebendo muitas perguntas de vocês querendo um acompanhamento. Gabi, eu estou entendendo o método, eu estou entendendo as técnicas, está fazendo muito sentido pra mim. Lembra que eu falei lá no início? Um dos objetivos do Fluência Sim é você ter essa oportunidade de testar o método, saber como que funciona a dinâmica do curso, mas aí agora eu vou falar sobre isso para vocês, tá? Para trazer o máximo de organização, gente, esse é um dos valores DQD, organização e clareza. Antes até de eu começar essa aula, eu falei, cara, eu vou simplesmente rodar esse vídeo para eles na hora dessa explicação, porque tá muito bem detalhado, mostrando, fazendo um tour guiado na plataforma para você entender como que é ser aluno DQD. A gente preparou uma condição imperdível com bônus exclusivos, então fica comigo até o final, porque ó, vai valer a pena. O Descomplica que Destrava é o meu curso completo de inglês, 100% online, que vai te levar do zero até o nível mais avançado no inglês. Todas as aulas e materiais são diferentes de tudo que você já viu e foram preparados exatamente respeitando a lógica de como o nosso cérebro entende e memoriza uma nova língua. Imagina você fazer uma aula de inglês e encontrar a pronúncia das palavras mapeadas para poder te trazer clareza e segurança na hora de falar inglês em voz alta. Pois é, em todas as aulas do DQD você vai encontrar técnica //, que é a ferramenta perfeita para te trazer esse mapeamento. No DQD você vai encontrar tudo o que você precisa para se tornar fluente, todos os materiais organizados e prontinhos para você poder estudar. E se você acha que já passou da idade, que o inglês não é mais para você, eu tenho uma excelente notícia. I have great news. Para quem é aluno do DQD, nunca é tarde para começar. Fiz mais de um ano e meio de cursinho, parei, porque sempre o mesmo problema, não conseguia avançar. Depois eu descobri uma pessoa também que dava aula particular, presencial. Fiz uns 2 anos também. Eu falei, gente, não tem como. Aí eu comecei também a enfiar na cabeça que eu já era mais velha, que eu devia ter feito inglês desde pequena, que não tenho idade, não vou conseguir aprender isso. Por isso que veio meus traumas com inglês, e eu enfiei na cabeça que realmente não era aquilo, e desisti mesmo. Aí me indicaram o Instagram da Gabi, né? Eu não posso perder um stories da Gabi. E batia print, anotava. Aí veio a semana do Construindo Fluência e acho que agora vai dar certo. Eu vou tentar, porque a Gabi, ela pega na nossa mão, ela nos direciona, ela ensina a técnica, o método. De fato, a gente consegue ouvir falar naturalmente. Tudo muda, a gente já tem prazer em fazer aquilo, prazer em aprender o inglês. E o que me deixou ainda mais feliz agora, que eu recebi a proposta para ir para os Estados Unidos, estou imensamente feliz, grata, porque o inglês abre portas e eu estou assim sentindo que eu estou super confiante, super tranquila para ir e colocar tudo em prática, tudo que eu aprendi, que eu evoluí. Não é idade, não é talento ou sorte, e sim a forma como você aprende. Learning English is a skill. And that means you can start developing this skill from now on. Por ser um curso 100% online, no DQD você consegue aprender no melhor dia para sua rotina e acessar as aulas de qualquer lugar que você esteja. Você pode assistir as aulas de manhã, à tarde ou à noite, e no dia que for melhor para você, durante a semana ou nos finais de semana. Sempre no seu ritmo e quantas vezes quiser. E se você acha que não tem tempo porque tem uma rotina corrida, o DQD é perfeito para você também, porque o curso se encaixa perfeitamente na sua agenda. A rotina de estudo do aluno DQD é organizada em 3 pilares: plataforma, comunidade exclusiva e aulas ao vivo. Pilar 1. A plataforma de estudo. Dentro da plataforma, você vai ter acesso a 200 aulas completas de inglês, com a duração média de 20 a 40 minutos cada aula.
E aí, diferente da maioria dos cursos, no DQD você vai poder começar exatamente no nível que você está hoje, do 0 pelo básico ou pelo intermediário. E a excelente notícia é que você já vai se ver falando inglês desde as primeiras aulas, mesmo que você esteja começando do 0. Esse tipo de resultado é fundamental para sua motivação. Gabi, nas aulas eu vou aprender técnica barra e efeito cotonete? Sim, e tudo isso de forma bem organizada. Para aprender como pronunciar as palavras em inglês com confiança e destravar de vez a sua fala, você vai encontrar a TBB sendo aplicada em todas as aulas. E além disso, nos módulos intermediários avançados, você também vai aprender a fazer TBB por conta própria. Isso vai te ajudar a ter segurança para pronunciar corretamente qualquer palavra em inglês que você precisar. May I see your ID, please? Você pode responder, sure, here you are. Claro, aqui está. Sobre efeito cotonete, aqui você vai encontrar um módulo com aulas completas sobre essa técnica, onde eu já mapeei mais de 35 padrões de conexão para você praticar e nunca mais ter a sensação que os nativos falam rápido demais. E como que eu vou tirar as minhas dúvidas de inglês? Pilar número 2, comunidade exclusiva. Ao final de cada aula da plataforma que você estudar, você vai poder tirar todas as suas dúvidas de inglês, vocabulário, pronúncia, montar frases, lá na nossa comunidade exclusiva de alunos. Os professores DQD sempre estão disponíveis para solucionar todas as suas dúvidas, para que você não se sinta perdido pensando, será que a minha frase está correta? Será que a minha pronúncia está boa? Eu estou estudando do jeito certo? You're not alone anymore. Você não está mais sozinho. Lá na comunidade, você vai ter acesso a milhares de alunos que moram no Brasil e no exterior e que vão te incentivar a falar inglês fluentemente, porque lá todo mundo tem o mesmo objetivo que o seu. E caso você tenha alguma dúvida técnica sobre acesso do curso, login, plataforma, você também terá um suporte exclusivo por e-mail. Gabi, quando que a gente vai se encontrar ao vivo? E aqui entra o pilar número 3. As aulas ao vivo. Para a gente ter um contato ainda mais próximo, todos os meses você terá aulas de revisão ao vivo diretamente comigo, para aprender ainda mais sobre TBB, efeito cotonete, memorização e tirar todas as suas dúvidas de inglês sobre a sua rotina de estudo. E não precisa se preocupar, porque se por um acaso você não puder participar dessas aulas ao vivo, elas sempre ficam gravadas na sua plataforma de estudo. E aí você pode ver e rever quantas vezes você quiser. E como que eu começo a acessar as aulas? Assim que você efetuar a sua inscrição, você vai receber automaticamente o login e senha lá no seu e-mail. E aí você já pode começar os seus estudos imediatamente. E você ainda consegue estudar tanto pelo celular quanto pelo computador ou tablet. A plataforma é bastante intuitiva, fácil de acessar, e durante os 20 primeiros dias depois da sua inscrição, você terá um assistente DQD para poder te ajudar em todas as suas dúvidas iniciais e tecnológicas sobre acesso da plataforma, como utilizar os recursos e localizar as ferramentas disponíveis. Por quanto tempo eu vou ter acesso ao curso? O seu acesso ao curso completo é de 2 anos, que é um tempo mais do que suficiente para você conseguir assistir todas as aulas, estudar os materiais e ainda conseguir revisar tudo isso, para você memorizar ainda mais o conteúdo. E para você poder pegar o certificado de conclusão, que se encaixa na categoria de curso livre, depois que você concluir todos os módulos, basta entrar em contato com o suporte para poder solicitar o seu. Gabi, quantos dias por semana eu preciso me dedicar para poder ter resultado? Olha, um grande diferencial do DQD é que ele se encaixa perfeitamente na sua agenda. Então você pode estudar quantos dias você quiser, de acordo com a sua rotina. Eu já entrevistei centenas de alunos pessoalmente e eu consegui identificar um padrão. Os que tiveram resultados incríveis no inglês seguiram um desses 2 modos de estudo que eu vou compartilhar com você agora: modo light ou modo imersão. No modo light, os alunos estudam de 30 a 40 minutos 4 vezes por semana, que é uma frequência ideal para que você consiga construir uma ótima base de fluência. No modo imersão, os alunos estudam uma nova aula a cada dia, cerca de 30 a 40 minutos, para poder acelerar ainda mais os seus resultados. O Descomplica que Destrava é um curso completo e tem tudo o que você precisa para realizar o sonho de aprender inglês de verdade. Para quando alguém te perguntar, "Oh, do you speak English?", você se sentir confiante e seguro de responder, "Yes, I do. How can I help you?". Qual que é o seu sonho com o inglês? Entender com clareza e falar com naturalidade, ter uma pronúncia maravilhosa? Viajar para fora do Brasil e conseguir falar inglês automaticamente sem depender de outras pessoas ou do tradutor?
Se tornar um destaque no seu trabalho entre seus colegas e com o seu chefe? Bom, eu não sei qual que é o seu sonho com o inglês, cada um tem um sonho diferente, né? Uma realização pessoal diferente. Mas para você realizar esse sonho, você precisa investir em um método eficiente. Hoje, o inglês está everywhere, por toda parte. A gente tem contato com ele all the time, a todo momento. A globalização, o acesso fácil à tecnologia e à informação, o mundo se modernizou. E quem não está aprendendo inglês está ficando para trás. Quanto que você poderia ganhar a mais do que você ganha hoje se soubesse falar inglês? Ou para você que ainda não está no mercado de trabalho, imagina você poder começar já com as melhores oportunidades por estar muito à frente da concorrência. Inclusive, um levantamento recente mostrou que brasileiros que falam inglês fluentemente conseguem ganhar mais do que o dobro no início da carreira. Por isso que o Descomplica que Destrava é um investimento. O método DQD e a técnica barra-barra, efeito cotonete, permitem que você aprenda inglês de verdade e chegue até a fluência com confiança e em muito menos tempo. O que você levaria de 3 a 5 anos para poder aprender nos métodos tradicionais, com o DQD você aprende em até 1 ano de uma forma muito mais eficiente. Quanto custa passar anos estudando sem ter resultado? Bom, se você se matricula numa escola tradicional de inglês, dessas mais conhecidas, geralmente a previsão de conclusão é de 5 anos e você vai pagar uma média de R$300 em cada mensalidade. Então, em 1 ano, você vai gastar R$3.600. Em 2 anos, R$7.200. Em 5 anos, para concluir o curso, você vai gastar uma média aí de R$18.000 ou mais. Isso sem contar material didático, combustível, que inclusive material didático não é barato, valor de renovação de matrícula, gasto com deslocamento e tudo isso para chegar no final, receber o certificado e perceber que perdeu anos estudando inglês do jeito errado, se sentindo frustrado e travado na hora de ouvir e falar inglês. Descomplica que Destrava tem tudo o que você precisa para realizar o seu sonho e objetivo com o inglês. Falar inglês é uma grande realização pessoal e isso tem um valor imensurável. Enquanto nas escolas tradicionais você gastaria no mínimo R$18.000 para ficar por anos estudando inglês de um jeito ultrapassado, que não vai te fazer aprender inglês de verdade, no DQD, para você poder se tornar meu aluno, minha aluna, e aprender o inglês que é realmente usado, o investimento é de apenas 12 vezes de R$ 291,99 no cartão de crédito, ou R$ 2.997 à vista. E eu tenho mais uma excelente notícia. Os alunos que se inscreverem na segunda-feira agora ganharão um mega desconto de R$1.000 no valor da inscrição. Eu vou repetir, tá? R$1.000 de desconto para você se inscrever no DQD. Essa é uma oportunidade única para você aproveitar e não deixar para depois. Tudo isso que eu te falei aqui, todas as aulas, materiais, técnicas e esses bônus incríveis por apenas 12 vezes de R$ 194,55 ou R$ 1.997 à vista. Você pode fazer a sua inscrição pagando por Pix, boleto à vista, dividir no cartão de crédito em até 12 vezes e pode até usar 2 cartões diferentes caso você não tenha limite. E diferente das escolas tradicionais, não é mensalidade. Você não precisa pagar nada a mais para poder receber o material. Com o DQD você só paga uma única vez e tem acesso à experiência completa com técnica barra-barra, efeito cotonete e tudo que eu te mostrei por 2 anos, 24 horas por dia. O DQD é uma experiência única, porque o método que você conheceu durante essa semana foi totalmente desenvolvido por mim durante os meus estudos de PNL. Então você só vai encontrar esse método aqui, não tem em nenhum outro lugar. Além disso tudo, os alunos que se inscreverem nessa turma vão ganhar 2 bônus exclusivos que são sensacionais. O bônus de número 1 são 50 aulas de conversação. Esse, inclusive, é um dos bônus que os alunos do básico mais gostam. Quando você começar a se sentir confiante para conversar em inglês, você vai poder interagir com os professores DQD e os outros alunos que estão no mesmo nível de inglês que o seu, lá nas nossas aulas de conversação. Nesse bônus, você vai ter acesso a um pacote com 50 aulas de conversação em grupo, guiadas por professores DQD, para você poder fazer ao longo dos seus 2 anos de acesso e colocar em prática
tudo que você está aprendendo nas aulas. Daí a participação nessas aulas é opcional, mas é uma ótima oportunidade de treinar o seu inglês num ambiente seguro e confortável. E ó, esse bônus de 50 aulas de conversação já vale muito mais do que o valor total do curso, só para você ter uma ideia, tá? Hoje em dia, uma aula de conversação custa ali uma média de R$90, ou seja, você pagaria em torno de R$4.500 só por essas aulas de conversação que você vai ganhar como bônus. Bônus número 2, inglês para trabalho. Esse bônus vai te deixar com o inglês pronto na ponta da língua para participar de entrevistas de emprego, reuniões, ligações e muitas outras situações reais que vão te preparar para aproveitar as melhores oportunidades, tanto aqui no Brasil quanto no exterior. E não acaba aí. Os primeiros alunos que se inscreverem na segunda-feira vão ganhar mais 2 bônus exclusivos. Bônus exclusivo número 1, aulas particulares. Imagina só você poder tirar todas as suas dúvidas de inglês individualmente e receber feedback sobre a sua evolução. Nesse bônus, você receberá um pacote com 6 aulas particulares. E é bem simples, você acessa a plataforma de estudo, escolhe o melhor horário disponível para você e faz a sua aula prática, tudo isso online e individual. Bônus exclusivo número 2, acelerador de fluência. Aqui, você vai passar por uma verdadeira imersão, que vai te fazer aprender em algumas semanas o que você levaria meses ou até mesmo anos para dominar no inglês. Agora, ó, não se esqueça, esses 2 bônus são somente para os alunos que se inscreverem nessa segunda-feira. Então, recapitulando, no DQD você terá acesso a 200 aulas completas com TBB e efeito cotonete, aulas de revisão ao vivo, comunidade com professores para você poder tirar todas as suas dúvidas, acesso por 2 anos com flexibilidade de horário e mais os 2 bônus de 50 aulas de conversação e inglês para trabalho. E ó, esses 2 bônus que eu falei para você agora são 2 presentes exclusivos para essa turma DQD. Eu não sei se nas próximas turmas eles ainda estarão disponíveis como bônus. Por isso que eu falei para você lá em cima e volto a repetir. No Descomplica que Destrava, você vai encontrar tudo o que precisa para se tornar fluente in English. E para te deixar ainda mais seguro e confiante de que o Descomplica que Destrava é sim a melhor opção para você, eu decidi oferecer uma garantia incondicional de 15 dias. Esse tempo, ele é mais do que suficiente para que você tenha contato com todo o método e sinta a experiência de ser aluno DQD na prática. Se por algum motivo você não se identificar, eu devolvo 100% do seu investimento sem multa e sem burocracia. É só você enviar um e-mail para o suporte dentro desse prazo de garantia. Não tem risco nenhum para você, o risco é todo meu. E eu tô assumindo essa responsabilidade porque eu acredito no método e eu acredito que sim, você é 100% capaz de entender o inglês e falar naturalmente aplicando o método DQD. Agora que esse vídeo tá chegando ao fim, existem 3 coisas que você pode fazer. A primeira é ignorar tudo que eu te mostrei aqui, todos os depoimentos de alunos DQD e a eficiência de técnica barra-barra e efeito cotonete que você viu nas lives de esquenta e no Construindo Fluência. E aí não tomar nenhuma atitude, continuar perdendo as melhores oportunidades de trabalho, assistindo série legendada, dublada e sem conseguir se comunicar em inglês. A segunda alternativa é decidir caminhar sozinho ou sozinha. Isso pode até funcionar, mas saiba que o caminho será muito mais longo, difícil e exaustivo. Mas você também tem a terceira opção, que por sinal é a mais inteligente. Aproveitar essa oportunidade de se tornar meu aluno e ter acesso ao método DQD e todas as técnicas, material do curso, os bônus disponíveis nessa turma para aprender inglês e começar a construir a sua fluência a partir de agora. E se você ainda tiver qualquer dúvida, você pode entrar em contato com a minha equipe através do botão que está aqui logo abaixo, que eles vão estar de plantão por aqui para poder te responder. Anotou aí então, Brasil? As inscrições vão abrir nessa segunda-feira, às 6 da manhã, e temos vantagens para quem se inscrever das 6 às 9 da manhã, horário de Brasília. Tudo bem? Então, para você poder não perder esse bônus exclusivo e maravilhoso das primeiras horas para os primeiros inscritos, meu conselho para você é set your alarm. Já ativa aí o seu lembrete, seu alarme. Segunda-feira, 6 horas da manhã, para você fazer a sua inscrição e garantir, além dos bônus, o desconto de R$1.000 no valor do curso.
Aviso importante, PDF da nossa aula de número 3 vai estar disponível amanhã pela manhã. Então aqui tô falando com você na quinta-feira, então sexta-feira de manhã você já recebe lá no nosso canal de avisos no WhatsApp. Então se por um acaso você ainda não entrou por lá, para pegar o PDF com o exercício e tudo bonitinho, o link tá aqui na descrição, entre pro canal de avisos, tá? Porque também temos aula de número 4. Então, para você receber a aula de número 4, vamos falar bastante sobre memorização e continuar fazendo uma boa revisão de todo o conteúdo do Fluência Sim. Se forem dúvidas sobre o Descomplica que Destrava, a minha equipe de suporte de matrícula já tá disponível para poder começar a ajudar vocês. Então, tem um link aqui tudo bonitinho na descrição. Se prepare para as inscrições na segunda-feira, às 6 da manhã. Como é que você pode se preparar? Reassiste as aulas do Fluência Sim, faz o PDF, tire suas dúvidas para você estar preparado segunda-feira e eu te vejo um pouquinho antes, domingo, 8h05 da noite, estaremos no ar nesse mesmo bate-horário. Ansiosa para poder saber como foi o seu sentimento hoje ao conseguir ter esta unforgettable experience de já assistir uma cena 100% em inglês. Gabi, cadê a cena? Mando pra vocês também no canal de avisos do WhatsApp e eu vou compartilhar também lá nos meus stories do Instagram, no feed também, pra você poder viver a experiência vendo lá agora for real. Beleza? Thank you so much. Have a good night. Vejo você domingo e segunda-feira nas inscrições do Descomplica que Destrava. Bye, bye! E se eu continuasse lá onde eu tava, se eu não tivesse tomado nenhuma ação, eu não teria chegado onde eu tô. Porque, como diz a Gabi, o fluente é o iniciante que não desistiu. Então, não desiste não. Dá um passo à frente e vem com o DQD. E é uma ferramenta plena para se alcançar o inglês. Eu digo com toda a propriedade do mundo, porque eu já passei por muitas experiências ruins no inglês. Eu já passei por humilhações em alguns cursos presenciais, me senti acuada. Passei por professores que pareciam ser deuses e que o dom era totalmente deles de falar inglês. Por cursos online totalmente entediantes. Mas com o DQD não. Porque o começo do DQD tá nesse inglês humanizado. A professora, a Gabi, antes de ser toda essa professora incrível, fantástica que ela mostra pra gente que passou pelos mesmos processos, que teve dores e dificuldades. E aí começa a diferença. No DQD, você vai ter aulas essenciais, onde o inglês necessário para se tornar fluente vai ser o foco. Vão ter aulas divertidas, com algumas edições doidas e muito engraçadas, com diálogos que te fazem se sentir capaz. E você vai ver que é capaz, porque tem todo um método TBB, efeito cotonete, que fazem você falar com propriedade, ouvir com propriedade, além da comunidade incrível, onde você pode se sentir totalmente confortável, porque as pessoas se respeitam, as pessoas se apoiam, elas curtem umas às outras e dão aquele incentivo, além de você ter todas as suas respostas respondidas da melhor maneira possível. Então você não precisa ter vergonha, você vai ter um apoio completo. Além disso, uma outra coisa que é bem diferente de qualquer curso de inglês que eu já vi, é porque aqui na da Gabi, no método DQD, você não tem só um ensino lógico linear, que é o curso de inglês em si, mas você também tem um emocional tratado, um ensino emocional, onde você aprende a entender, a curtir a jornada, aprende que tudo é um processo, aprende a ser justa consigo mesmo e que você vai passar por tudo e vai conseguir, e que vai conseguir aprender, entendeu? Então não tem toda uma pressão, então você se sente parte do meio, você curte o ensino e isso é magnífico e não se encontra em qualquer curso. Então eu te dou só uma dica: se você tá sentindo que não tem mais idade para isso, que não quer mais, ou que tá desmotivado, ou que, não, eu te falo, coloca pelo menos a sua última esperança no método DQD. A última. E sendo essa última, eu te digo que você não vai mais precisar de nenhuma. Então um dia eu tava navegando pela internet e eu vi um anúncio da Gabi sobre a semana do Construindo Fluência e eu decidi fazer. E já desde a primeira aula eu fiquei apaixonada pelo método dela e decidi que era aquele curso que eu queria fazer. Hoje eu tenho 6 meses de DQD e eu posso dizer que o curso mudou a minha vida. Eu trabalho numa
uma plataforma de streaming, então eu tenho contato com pessoas do mundo inteiro. Mas hoje eu consigo entender com muito mais clareza o que eles falam. Graças ao efeito cotonete, eu consigo entender um inglês que é realmente falado pelos nativos. O método que a Gabi usa é realmente incrível, o curso é maravilhoso, recheado de coisas boas. A plataforma tem muita aula boa, muito conteúdo, a gente tem muita aula ao vivo com a Gabi, a gente tem aula de conversação, é realmente incrível. Há 5 meses, eu conheci a Gabi, professora do curso, pelo Instagram, e através da semana do Construindo Fluência, eu conheci mais o método de ensino dela e de cara já me apaixonei. Eu adquiri o curso e foi a melhor coisa que eu fiz. Dentro de 5 meses, a minha família, o meu marido já perceberam a diferença no meu inglês. Eu consigo assistir filmes, séries e entender o que os personagens estão falando, que eu achava que era impossível. Dentro do meu trabalho, também na minha vida profissional, ajudou muito. A empresa que eu trabalho não é brasileira. E eu participava de algumas reuniões, eu nunca entendia o que as pessoas estavam falando. E agora eu já consigo entender o que elas estão falando. O curso, além da plataforma, as aulas online, a gente também tem muitos encontros ao vivo e aulas de conversação entre os alunos. Então isso enriquece muito o aprendizado. I've met Gabi from Instagram, and at that time I was not sure if I was in the right level to participate. So, if you have been studying English for a long time and you don't feel comfortable to speak, you feel stuck, that was I felt at that time. So, join to Gabi classes was the best thing I've done. I can speak with confidence and I can express my ideas. O meu foco sempre no inglês foi o trabalho. Ultimamente, alguns sites de busca de emprego entraram em contato comigo e o principal requisito e a pergunta é: qual é seu nível de inglês? Isso meio que me deixava um pouco tímida, um pouco insegura, porque realmente o inglês é um que eu tenho um pouco de dificuldade. E eu tava investindo alto no curso de inglês, porém aquele curso com horário marcado, hora cronometrada, assuntos específicos que depois na outra aula nem se retomava esse assunto. E eu sou uma pessoa muito visual e tinha muita dificuldade para memorizar e isso acabava me deixando frustrada. Até então, andando pelo Instagram, eu conheci o curso da Gabi Modesto e que me chamou muito a atenção da forma que ela era dinâmica e que me motivava a ver cada vez mais vídeos. Foi a melhor coisa, o melhor investimento. Hoje eu faço o curso no horário que eu quero, como eu sou muito visual, eu vou, volto, faço o curso, volto na aula, reviso, coloco o curso com a fala mais rápida ou mais devagar. Isso me ajuda muito, isso destrava o meu listening, a conexão das palavras para eu ouvir melhor e conseguir formar a frase na minha cabeça. Eu preciso do inglês diariamente, nessas andanças e tentativas de aprender inglês. Eu tentei vários métodos, em vários sites, pela internet, mas a coisa não andava. Até que eu, na internet mesmo, descobri o DQD e já vi logo de cara que tinha algo diferente da morosidade do tradicional. O método DQD traz novidades e realmente ajudam a destravar o inglês. A dinâmica com cenas de filmes, de séries, música, interpretações da Gabi, técnicas como barra, efeito cotonete, estão me ajudando a melhorar muito o que eu sempre tive mais dificuldade, que é o listening, principalmente. E o que eu acho mais incrível é a paixão, o entusiasmo que a Gabi tem para ensinar inglês. É realmente contagiante. Eu já sinto melhoras significativas no meu speaking, no meu listening, apesar do pouco tempo no curso. Eu já recomendei para colegas de trabalho, para amigos. Hello guys, my name is Leonardo. I'm from Montes Claros, Minas Gerais, but I live in Vila Velha, Espírito Santo. I'm 53 years old, I'm married and I have a daughter. Antes de fazer as aulas com a Gabi, eu já havia estudado em escolas tradicionais, já lia bem, escrevia bem. No entanto, na hora de falar do speaking, realmente eu travava completamente e eu não tinha confiança de falar com as pessoas. Então eu percebia que tudo que eu havia feito não estava servindo para, na hora da prática, eu conseguir realmente conversar com alguém. Depois que eu comecei as aulas com a Gabi e comecei a fazer os métodos dela, que eu percebo que é na prática mesmo. Se você não praticar o seu speaking, realmente você não consegue se desenvolver. E os métodos dela são muito bons para isso. São aulas
completamente divertidas, que você consegue aumentar muito o seu vocabulário, também consegue melhorar muito o seu listening, que ajuda muito na hora de você conversar e, consequentemente, me ajudou a ter mais confiança na hora de conversar com as pessoas, de praticar realmente o speaking. E eu aconselho a vocês a participarem do programa Descomplica que Destrava com a Gabi. Foi o método que mais me fez evoluir como um falante. Today I'm going to talk about myself, okay? I don't have any kids. Well, in my free time, I like to watch movie, series, and surf the net. I like hanging out with my husband and my family. I speak Portuguese because I'm Brazilian. And I've been studying English for 3 months. E o efeito cotonete tem me ajudado muito nisso. E quando a gente ouve com segurança, ouve com clareza, a gente acaba também se expressando com segurança. E além disso também a didática, eu acho muito legal, ela coloca em cima de cenas, de séries, de filmes, que é o real, né? Então a gente aprende com o real, com a realidade, e isso ajuda muito para memorizar. E é o efeito cotonete, que é quando a gente trabalha melhor a questão do nosso listening. Tem sido extremamente eficaz para mim no meu aprendizado. Inclusive, alguns amigos já comentaram o quanto eu melhorei meu inglês. Isso me deixa extremamente feliz. A técnica efeito cotonete da Gabi, ele é simplesmente transformador. E eu só tô no começo. Eu já até entendo, né, o que as pessoas estão falando nos filmes. It's so amazing, é muito incrível, gente. Ouvir música, assistir filme, entender piada, parece que ficou muito mais fácil. E hoje a minha família, meus amigos, eles ficam, uau, olha ela. Surgiu a oportunidade de atuar no projeto internacional, né, no meu trabalho atual. Só que eu me senti despreparada, insegura pro desafio. Foi quando eu resolvi adquirir o curso da Gabi. O curso me deu a segurança que eu precisava para poder aceitar essa oportunidade. E hoje eu estou atuando nesse projeto internacional, onde eu utilizo o inglês todos os dias. Então, assim, sem o curso da Gabi, isso não seria possível. E a minha carreira deu um up muito grande devido ao curso. E hoje eu me sinto muito segura em praticar o inglês, tanto no dia a dia do trabalho, como fora também, assistindo séries, vendo filmes. Então o curso me deu essa oportunidade enorme e abriu portas para mim de uma maneira que eu não esperava.